Vender é uma arte ou uma ciência? Essa é uma das perguntas mais frequentes no universo das vendas e a resposta pode surpreender você. Bom, dominar as técnicas e os processos de vendas deixou de ser apenas um talento natural e passou a ser uma competência estratégica e totalmente mensurável. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos explorar as estratégias fundamentais para se tornar um vendedor de alta performance, desmistificando a ideia de que o sucesso em vendas depende apenas da intuição. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 163. Quais estratégias para se tornar um bom vendedor? E para entender como o estudo e a ciência podem transformar vendedores em verdadeiros estrategistas comerciais, nada mais justo do que conversar com um especialista na área. Flávia Mardegan é especialista em vendas, atendimento ao cliente, negociação, reestruturação empresarial e planejamento estratégico comercial. Ela é autora de diversos livros, entre eles Vendas, Ciência ou Intuição, que ficou semanas na lista de mais vendidos da revista Veja. Olá, Flávia, seja muito bem-vinda ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Olá, Daniel, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. A gente que agradece, é um privilégio poder te ouvir. E antes da gente começar a falar especificamente de vendas, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e por que você resolveu se especializar nesse tema que é tão importante aí para todo mundo que trabalha com varejo. Olha, Daniel, minha trajetória começou muito cedo, né? Eu fazia edificações na GV, né, que é um curso técnico que mescla arquitetura com engenharia civil, e jogava basquete, né? Porque eu sou super alta. E resolvi abandonar o basquete, porque o técnico falou que com 15 anos eu estava velha, né? Ou eu estudava ou jogava, e eu comecei a fazer decoração à noite. Então eu fazia GV de manhã e decoração à noite. E me formei, peguei meus diplomas, com 19 anos eu já entrei para a área comercial. E o interessante é que minha família não vem de área comercial. E aí, quando eu comecei, eu queria trabalhar na área, eu falei, opa, eu achei que ia ser mais fácil, eu não sei vender, né? E eu falei, não, é isso que eu quero e vai ter que dar certo. E aí eu comecei a entender qual era a lógica do processo, porque eu falei, gente, isso tem que ser uma lógica. Não existe essa coisa, vendedor nasceu pronto, né? E eu fui começando a pesquisar o que dava certo, o que não dava, qual era o processo de decisão do cliente, o que acontecia quando eu usava determinados argumentos ou realizava algumas atividades, que resultados positivos ela tinha ou negativos. Então, para você ter ideia, eu tenho meus cadernos com mais de 3.000 atendimentos, porque eu ganhei, porque eu perdi, né? Porque eu queria entender qual era a lógica. E aí, eu vindo com uma base de engenharia civil, você imagina, né? E aí, no mestrado eu organizei tudo isso, né? Porque depois eu acabei fazendo administração de empresas, enfim. E no mestrado eu organizei, foi quando eu publiquei meu primeiro livro na Alemanha sobre aprendizado e a pesquisa em áreas comerciais, porque em mestrado você não vê as pessoas pesquisando a área comercial, Daniel. Eles vão pesquisar liderança, vão pesquisar sistemas de inovação. Poucas pesquisas existem na área comercial. E aí eu resolvi aprofundar toda a minha pesquisa e estou nessa há 28 anos. Legal. É muito interessante você falar que no mestrado o pessoal não tem muita atenção para a área comercial. Na verdade, se a gente parar para pensar, não existe uma formação acadêmica para vendedores. Ninguém faz uma faculdade de vendas. Universidades pouco tratam sobre isso, sendo que vendas é talvez uma habilidade das mais essenciais no mundo dos negócios. Como é que você enxerga essa questão? Por que não é tão academicamente falada a área de vendas em comparação com outras áreas? Daniel, para mim, eu acho que tem um problema aí cultural, né? O brasileiro tem vergonha de vender, ele acha que vender é feio, né? A gente pode ver pelos nossos corretores de imóveis, né? As pessoas falam que o corretor de imóvel é o quê? Aquela pessoa que não deu certo. É o que a gente escuta. Ou a gente ouve assim, ai, arruma um emprego para o meu filho, pode ser de qualquer coisa, mesmo que for vendedor. Então as pessoas olham vendas como o primeiro emprego. E, na verdade, é uma carreira extremamente promissora e extremamente rentável. Eu tenho vendedores que eu treino hoje, que são clientes meus nas empresas, que eles chegam a ganhar até 80 mil reais por mês. É mais do que muito diretor, né? Que tem uma responsabilidade gigante, né? Muitas pessoas embaixo. Então a gente tem aí um problema.
né, cultural. É o que eu falo, quando a gente está nos Estados Unidos, as pessoas têm orgulho, né? Elas fazem filmes, programas de TV contando histórias de corretores. O corretor é a estrela. Aqui não é. Então a gente tem um problema cultural. Eu concordo com você. Eu acho que existe aí um estigma que não é tão positivo do vendedor, mas que isso está mudando ao longo do tempo. Eu vejo grandes empresários de sucesso que hoje fazem a campanha ao contrário, dizendo assim, ó, eu, na verdade, eu sou um vendedor. E que em toda empresa, talvez a área que traz dinheiro para a empresa é a área comercial. Todas as outras áreas, elas gastam, né? A área comercial é que traz o dinheiro e por isso que certamente vale a pena a gente conversar mais sobre isso. Bom, a pergunta que a gente quer trazer aqui para começar é assim: o que diferencia um bom vendedor de um vendedor que ele não tem tanto talento ou que ele não tem tantos bons resultados? Quais são os atributos principais aí de um bom vendedor, na sua opinião, Flávio? A gente tem duas esferas, eu acho, né, Daniel? Uma é a questão da habilidade do atendimento. O vendedor precisa ter a habilidade do atendimento, que aí envolve percepção, envolve uma boa escuta, né? Para eu fazer uma boa escuta, tem que saber fazer boas perguntas. Então, o vendedor não é aquele que fala, é aquele que sabe perguntar. Então, a gente tem ali habilidades de negociação. Então, tem alguns pontos no atendimento. Mas o bom atendimento, Daniel, não garante o resultado consistente, que é isso que você me perguntou. Flá, o que faz um vendedor ser um vendedor de alta performance? Né? O que vai fazer um vendedor se tornar um vendedor de alta performance é a capacidade estratégica que ele tem, que é o que eu trago no livro. Né? Porque vendas é uma habilidade que pode ser treinada, independente das pessoas acharem que o vendedor nasceu vendedor. Não, ela é uma habilidade que pode ser adquirida como outra qualquer. Então, o grande sucesso do vendedor está na sua habilidade de entender de pessoas e ouvir, mais a sua habilidade estratégica. É isso que vai fazer com que a pessoa se destaque na área comercial. Aí que eu considero muito importante, que é a questão da resiliência, né? Eu acho que na área de vendas, a gente escuta muito que o bom vendedor ele escuta muito mais não do que sim, e cada não se torna ali um aprendizado, uma motivação, né? O vendedor ele precisa lidar muito bem com a negativa da sua oferta. Como que você entende que isso é possível identificar no processo seletivo, por exemplo, que essa pessoa ela vai ter resiliência ou não para a área de vendas? Olha, ali a gente tem especialistas na área de contratação, né? O pessoal especialista ali na questão das entrevistas, que eles usam técnica ali de pergunta para entender essa pessoa, né? Entender que desafios ela já passou, que metas ela já superou, qual foi a trajetória dela, para a gente poder entender. Então, numa entrevista é importante você pedir os cases, porque de fato o vendedor perde muito mais do que ele ganha. É difícil o vendedor em um segmento que ele tenha uma taxa de conversão acima de 50%. São casos raros. Então, sempre você vai perder mais. Sempre não, né? A maioria das vezes você vai perder mais do que ganhar. Então, é importante, assim, ter um olhar muito frio. O vendedor tende a justificar muitas vezes a perda de um produto, de um cliente, de um projeto, simplesmente por preço, e não é. Né? Ele não tem a coragem de avaliar. Eu acho que o que me ajudou a construir toda essa metodologia foi a minha consciência e coragem de olhar e falar por que eu perdi, por que eu ganhei. E se foi por isso que eu perdi, o que eu aprendo com isso para que isso não se repita, né? Então, sempre olhar a perca de um cliente como um aprendizado. Ela tem que ser um aprendizado. Você nunca pode perder de fato. Você tem que ou ganhar ou aprender, né? Esse Tá. que é o ponto. Ah, legal. Bom, você falou de metodologia, e metodologia tem tudo a ver com a questão da ciência, né? No seu livro Uhum. você traz aí a questão do olhar científico sobre vendas. Como é que você estrutura isso? Fala um pouquinho para a gente como é que é essa abordagem diferente que você traz para a área de vendas. Daniel, vendas é um processo lógico, então ele não é intuitivo. Então, partindo desse princípio, a gente tem o quê? 5 passos que a gente tem que cumprir, que foi o que eu percebi ao longo de toda a minha carreira como vendedora, nesses 3.000 atendimentos, mais a minha carreira como gestora comercial, que aí eu pude observar muito mais se a minha técnica e o meu olhar estavam corretos antes de abrir minha empresa de treinamento, né? Então, o que eu percebi? A gente tem, os vendedores, eles perdem vendas não porque eles não têm técnica. Eles perdem as vendas porque eles usam as técnicas nas horas erradas. Eles pulam etapas e é isso que faz com que o resultado não aconteça. Então, primeiramente, eu preciso entender profundamente quem é a pessoa que eu vou atender. Então, muitas vezes o vendedor chega para mim e fala assim: ai, Flá, peguei um projetão. Eu falei: tá, legal, mas quem que é a pessoa do projetão? Eu quero saber quem é que está por trás, porque é essa pessoa que vai tomar a decisão.
Então, não interessa se o projeto é grande ou pequeno. Quem que está lá tomando a decisão? Eu preciso entender e me conectar com essa pessoa rapidamente e, o mais breve possível, criar uma relação de confiança. É isso que eu preciso fazer. Feito isso, com essa relação de confiança criada, com esse cliente acolhido, eu preciso o quê? Entender profundamente o que vai fazer ele comprar. Quais são os valores emocionais, financeiros e técnicos que vão fazer com que ele tome essa decisão. Então, muitas vezes o vendedor fica só no briefing técnico. Eu sou bom de briefing. Aí eu falo, como que se faz o briefing? Tá. Quando eu vou ver, só tem briefing técnico. Eu falo para ele, é excelente o seu briefing na esfera técnica. Você está fazendo somente 33% do que é um briefing ideal. Porque tem outras duas partes que são 66% que você está esquecendo. Então, eu ensino no livro como chegar ao ponto emocional principal, que é o que eu chamo de PEP. Quando eu identifico o PEP do cliente, eu vendo. E eu não vendo porque eu manipulo, porque no meu livro não tem técnica manipulativa. Eu vendo porque eu entendo profundamente o que esse cliente deseja e com isso eu consigo ir para a próxima etapa, que é a etapa da solução. Então é o momento que, a partir do seu entendimento, Daniel, eu vou sentar e vou falar o que o Daniel quer, o que ele vem, qual que é o olhar dele. Então a gente usa muita empatia, né? Falo, então essa é a solução perfeita para ele. E aí eu vou te apresentar essa solução. E nesse momento eu vou o quê? Despertar o desejo. Então, eu vou mostrar como esse produto atende o seu ponto emocional. E uma vez com o desejo desperto, eu vou falar de preço. E aí tá fácil, porque você já quer o meu produto. Então, a negociação é muito mais tranquila. Então, eu falo, eu não ensino o pessoal a vender, eu ensino o pessoal a despertar desejo. Porque quando o cliente quer, quem dita o preço sou eu. Então, eu consigo, além de ajudar os meus clientes a venderem mais, ajudá-los a terem maior lucratividade. Que não é sobre vender mais, é sobre vender melhor. Interessante, né? Porque se a gente para pensar de maneira bem estruturada, como você fez, existe um passo a passo que, se for seguido à risca, a chance de sucesso na venda aumenta. Assim Muito. como a gente falou inicialmente, existem perfis de pessoas mais propícias a ter sucesso em vendas. Então, no caso, o vendedor ideal é aquele que soma as duas coisas. Soma a metodologia com um perfil mais adequado? Para mim, o vendedor de sucesso é aquele que tem habilidade de fazer leitura de pessoas. E isso pode ser uma pessoa introvertida ou uma pessoa extrovertida, tanto faz. Né? Que nem às vezes você escutar um vendedor técnico não é um bom vendedor. Mentira. Quanto mais técnico ele for, melhor ele é, se ele entender de pessoas. Então, juntando essa habilidade mais habilidade estratégica, a gente vai ter o vendedor perfeito. Né? Porque não é só sobre atender, é sobre saber pensar vendas. Eu preciso desenvolver uma inteligência comercial que vem antes do atendimento. Eu preciso saber construir uma carteira de cliente, eu preciso saber fazer essa gestão, eu preciso saber construir o meu resultado. Venda não é sorte, venda é trabalho. E trabalho a gente constrói, resultado a gente constrói. Concordo plenamente. Eu acho que existe muito de mitos com relação à venda e que isso faz com que o nosso empresário, empreendedor brasileiro, não importa se é pequeno, médio ou grande, mas esses mitos acabam atrapalhando um pouco um processo seletivo ou uma gestão comercial. Você que estuda venda e todo esse pensamento comercial deve estar acostumado aí com alguns mitos e verdades, né? Você quer trazer alguns para a gente aí, para a gente discutir? Nossa, Alguma coisa? você me pegou de surpresa, mas tem vários. Por exemplo, vendedor bom é vendedor extrovertido. É um mito. Eu já tive, assim, vendedores da minha equipe que eram extremamente calmos, falavam baixo e tinham uma habilidade de conexão com o cliente gigante. Então, isso é bobagem, porque eu posso estar com uma pessoa aqui super simpática, né, Daniel? Conversando, tal, e essa pessoa não tá escutando nada do que eu tô falando. Ela tá dando show, mas escutar ela não tá. Então, esse para mim é o primeiro mito. E eu concordo, a gente vê muita gente que trabalha em loja, né, loja de shopping, loja de rua, e o extrovertido, às vezes, no primeiro olhar, ele pode parecer um vendedor melhor, mas falta ali um pouco ali da empatia, do ouvir, de apresentar a solução correta. Às vezes ele apresenta aquilo que ele acha que é o melhor e não o que o cliente acha que é melhor, né? Aham, perfeito, perfeito. E tem o segundo mito que eu acho é que vendedor nasceu pronto. Vendedor não nasceu pronto. Vendas é treinável. Eu vim da engenharia e do basquete. Então, o que que eu venho? Do pensamento lógico e da disciplina. Então, assim, isso me garantiu ser uma vendedora de sucesso. Eu nasci pronta. Quando eu falei, pra você ter ideia, quando eu falei pra minha mãe que eu tinha arrumado o emprego que eu ia vender, ela era executiva, né? Ela virou pra mim e falou assim: Nossa, Flá, que bacana. Ela falou: Você sabe vender?
Foi a pergunta dela para mim. Eu falei, claro que sei. Tinha 19 anos, né? Claro que eu sei fazer projeto, sei falar com o cliente, negociar e dar desconto, eu sou boa em matemática. Eu falei, tá fácil. E não é bem assim, né? Aí eu falei, não, pera um pouquinho, deixa eu entender esse negócio. Então, vendas é treinável, sim. E eu já peguei muito vendedor que, assim, o diretor, por exemplo, falou para mim, Daniel, eu tenho um vendedor aqui na equipe médio. Eu olhei e falei, essa pessoa é boa? Falei, pera um pouco. Aí, depois de um ano de treinamento, se tornou o melhor vendedor da empresa. Existem muitos casos assim. O importante é identificar qual é o aspecto que aquela pessoa precisa aprimorar. Porque todo mundo tem suas características, todo mundo tem sua bagagem prévia de conhecimento, mas dependendo do que ela está vendendo, ela precisa às vezes melhorar no que a gente chama de soft skills, que são aquelas habilidades pessoais. Em outros casos, a necessidade de melhoria dela já é na questão mais técnica do produto ou do serviço. Então, aí, no caso, eu acho que o dono da loja, da empresa, o gerente, ele tem que ter um bom olhar para identificar quais são as lacunas do vendedor, né? E esse é o maior desafio, né? É onde eu acabo entrando, né, com a questão dos treinamentos, porque às vezes, eu até um bom gestor comercial, Daniel, ele vai identificar, às vezes, qual é a falha, mas ele não sabe como treinar. Porque o adulto, ele aprende por meio da reflexão na ação. Então, eu falo, quando eu dou um treinamento de 8 horas, eu estou simplesmente passando informação. Eu não estou garantindo que ele aprendeu, porque aprender envolve mudança de comportamento, envolve uma entrega diferente. E isso ele vai fazer no dia a dia, quando, em contato com um cliente ou em contato com uma situação nova, ele conseguir ter um novo processo reflexivo e aí uma entrega diferente. Aí ele aprendeu. Por isso que quando eu dou treinamento, eu fico um ano nas empresas. Porque ele não vai aprender no dia do treinamento inicial, ele vai aprender depois. Quando ele tem pegar toda aquela informação, por meio de um novo processamento neural, conseguir ter uma entrega diferente, né? Então, muitas vezes os treinamentos não dão certo, não é porque o conteúdo do instrutor é bom, é porque ele não entende como funciona a mente do adulto para ele aprender. Porque a primeira coisa precisa fazer sentido. Se não fizer sentido para o adulto, Daniel, ele não aprende. E aí é a minha habilidade como treinadora de mostrar para ele que aquilo faz sentido. Porque muitas vezes você pega um vendedor que tem 20 anos de carreira. Como que você mostra para ele que o que ele está fazendo precisa fazer diferente agora? Que o mercado mudou, o mundo mudou, as pessoas mudaram, o consumidor mudou. Como que você mostra? Acho que realmente esse é um desafio que todo empresário acaba sentindo na pele, no dia a dia. E a gente pode partir desse pressuposto de que as vendas elas podem ser estruturadas numa sequência lógica, que é aquela sequência que você passou. E considerando isso, como que eu consigo adaptar essa sequência para a realidade de cada um dos negócios? Como que a gente transforma uma sequência que, a princípio, ela é simples, como você falou, é entender a pessoa com quem você está ali negociando, é você identificar quais são os valores ou aquilo que motiva ela naquela relação de consumo, apresentar a solução, despertar o desejo e apresentar a proposta e encerrar. Aparentemente é simples, mas onde que está aí o segredo para conseguir implementar isso em cada um dos negócios aí mais diferentes que a gente tem? Olha, eu já dei esse treinamento, para você ter ideia, em vários tipos de segmento. Desde uma central de reservas de um hotel, que a pessoa tem 4 minutos para fazer toda essa metodologia. Ela tem 4 minutos para se conectar, entender o que o cliente quer, mostrar os benefícios do hotel e fechar a reserva. É o que ela tem, né? Ou em vendas de ciclo longo, que você demora até um ano para efetuar essa venda. Então, como no meu caso, eu trabalho às vezes com clientes que têm pedidos de 1 milhão, 2 milhões de reais, são máquinas caras, são sistemas de informática, de toda uma inteligência ali, enfim, ou móveis. Então, ele demora um ano para comprar. Então, é a mesma metodologia. Então, você vai rodando nela até você conseguir fechar esse pedido. E o que você não pode é perder a conexão em nenhuma etapa. Então, se eu rodei o meu ciclo e eu não vendi, eu preciso me manter conectada, descobrir qual foi a objeção, agregar mais valor e tentar fechar. Não fechei. Qual a objeção? Qual a solução para a objeção? Agrego valor e fecho. No livro, eu trago ali assim, vários exercícios que a pessoa pode ir fazendo, como os números que elas têm que se atentar, questões para o gestor, porque esse livro eu converso com o vendedor e o gestor, e eu meio que ensino o gestor a treinar a equipe. Então, o que ele tem que estar olhando para conseguir aplicar? É realmente bem didático.
Eu acho que é importante, né, ter isso bem em mente, né, que é um processo de aprendizado constante, contínuo. Uhum, E aí a gente cai uhum. num cenário que é muito comum também no varejo. Aquele ótimo vendedor que se destaca e aí o dono da empresa tem aquela ideia genial: vou promovê-lo a gestor. E muitas vezes a habilidade de vendedor não necessariamente faz com que ele seja um bom gestor. Isso acontece na prática? Como é que você enxerga essa situação? Acontece na prática e aconteceu comigo, né? Eu fui jogada na cova dos leões. Me pegaram, era a melhor vendedora da empresa, e me promoveram a gestora. Então, assim, eu sabia muito bem vender, mas eu não sabia gerir as pessoas. Então, o começo, assim, foi muito sofrido, tanto para mim quanto para a equipe, porque eu sabia fazer, mas não sabia pedir. Eu sabia fazer, mas não sabia orientar. E até entender que cada membro da equipe eu tinha que alinhar o meu discurso. Porque cada um tem um tempo de aprendizado, cada um tem um tempo de absorção, né? Assim, hoje eu já estou muito mais treinada, né, Daniel? Mas eu falava muito rápido, muito rápido. E eu tinha um vendedor que cada vez que eu fazia reunião individual com ele, ele saía nervoso. Eu falei, mas eu não brigo, eu não saio nervoso, né? E um dia eu chamei ele para almoçar, eu falei, por favor, você pode me falar por que que a gente faz a reunião e você fica nervoso? Se eu não tô brigando, eu tô tentando te ajudar. Ele falou, Flávia, posso te falar? Eu falei, por favor. Ele falou, você fala muito rápido, eu não te acompanho. Ele falou. Eu pego os primeiros 3 minutos da sua reunião, depois eu já estou completamente perdido. E aí eu fui entendendo que eu precisava alinhar meu discurso, né? E aí, pra você ter ideia, a gente hoje é super amigo, né? É um vendedor que eu treinei, pra você ter ideia, ele foi trabalhar numa empresa de móveis em Miami. Super desenvolveu, mas o começo foi meio truncado, então foi difícil para mim e foi difícil para a equipe também. Não foi fácil. Então a gente É, precisa saber. Só uma coisa, desculpa, a gente precisa perguntar para o vendedor se ele quer ser gestor, porque às vezes o vendedor não é só o ganho, né? Porque às vezes a pessoa acha, vou ser gestor, eu vou ganhar mais. Mentira, né? Nem sempre o gestor ganha mais do que o melhor vendedor, né? Porque ele ganha sobre tudo, mas não necessariamente. E nem sempre esse vendedor quer. Então, às vezes, a empresa impõe ele ser gestor, mas será que ele quer? difícil, né? Porque a gente sempre pensa que a promoção é a maneira de você reconhecer o talento, o bom trabalho de um colaborador, mas às vezes nem sempre a pessoa está pronta para assumir aquele cargo. Eu acho que todo empresário passa em algum momento por essa dificuldade. E essa reflexão que a gente está fazendo aqui, acho que é importante, né? De entender se a pessoa quer, e se uma vez que ela queira, você tem que dar para ela uma maneira dela se qualificar como gestor. Da mesma forma que existe aí um processo, toda uma técnica para a venda, para a área de gestão, ainda mais a gestão de uma área comercial também, certamente existe toda essa metodologia, técnica e processos bem específicos. É, e eu queria adicionar uma coisa, porque assim, às vezes a gente tem aquele vendedor que não quer ser gestor, e aconteceu comigo, tá? Eu fiquei 15 anos numa empresa só. E tem aquele vendedor que ele é o vendedor de alta performance e que ele quer subir na carreira. E a empresa não promove porque ele é um bom vendedor. O que aconteceu comigo? A concorrência teve que me tirar de lá, me promover para a empresa ir lá e me buscar de novo. E aí me dá a oportunidade, porque eu queria desenvolver. Né? Eu já tinha feito administração, já tinha, sabe? Eu estava me preparando para alçar outros voos. Então, eu preciso entender muito da minha equipe, se ele quer, quem quer, e como você falou, dá condição, e quem não quer, e tá tudo bem, fica vendendo e tá ótimo. Né? É preciso ter esse olhar mais delicado. As relações de consumo, elas hoje estão muito diferentes do que eram há 5, 6 anos atrás. Especialmente pós-pandemia, a gente tem aí um consumidor com novos hábitos, novas prioridades, novos valores. A relação de consumo deixou de ser simplesmente uma compra e venda. Eu, quando consumo, eu tô me vinculando, me conectando àquela empresa, àquela marca. Então, a gente está num momento um pouco mais complexo, se eu posso dizer assim. Existem outras variáveis no jogo. Como que a gente faz para que as empresas estejam conectadas com essas tendências, essas mudanças, cada dia mais rápido, Flávia? Eu acho que tem vários aspectos aí na sua pergunta para a gente conversar, né? Eu acho que o primeiro é entender que, por exemplo, a nossa geração, a gente deve ter uma geração próxima, a gente nasceu na era do conhecimento. Então, a gente valia pelo que a gente sabia. A empresa era boa quando ela era boa tecnicamente. Né? Por que que o Japão cresceu? Porque os produtos eram bons. Esse era o ponto. Você falava de carro japonês é um carro que não quebra.
né? É isso. E hoje, o que que acontece? A gente vale pela nossa capacidade de tocar o coração do nosso cliente. Então, se essa mesma empresa que é boa tecnicamente não criar uma experiência bacana, o cliente não fica. E além disso, o que que eu preciso? Eu preciso ter os valores da minha empresa muito bem claros. Porque as pessoas, como você disse, eu, quando compro um produto, eu me conecto com essa marca. Então, o meu valor tem que ser compatível. Então, o cliente não, o consumidor não quer se conectar com marcas que não trabalhem a agenda da inclusão, que não trabalhem a agenda da diversidade, que não trabalhem a agenda da responsabilidade ambiental e social. Então, eu quero me conectar com marcas que, de alguma forma, impactem a sociedade na qual eu estou inserida. Então, por isso que os pequenos comércios têm ganho destaque, porque eles estão na minha sociedade. Eu quero estar junto de quem está contribuindo aqui com o meu ambiente. Então, por isso que algumas empresas, né, talvez os seus ouvintes já tenham ouvido um conceito que chama glocal. O que que é glocal? É agir de forma micro com um conceito macro. Então, eu tenho ali todo o meu conceito global, mas como marca eu ajo de forma local, né? Por isso que você vê grandes multinacionais tendo características diferentes em função dos países e sociedades que eles estão inseridos. A gente Justamente. conversa muito aqui sobre como micro e pequenas empresas de varejo conseguem competir com as grandes varejistas, e aí esse conceito a gente sempre traz. O micro e pequeno, ele tem vantagem competitiva em algumas questões. Uhum. Então, a questão de você entender melhor aquele seu público, de você poder criar um relacionamento que as grandes não têm. É óbvio que tem prós e contras, dependendo do tamanho e porte do seu negócio, mas acho que cada um deles tem a sua vantagem competitiva, e o micro e pequeno varejista que está aí nos ouvindo certamente tem atributos que ele pode explorar melhor. Não tem jeito, né? Isso também traz aqui aquela reflexão de, nas grandes empresas de varejo, quem tem o contato direto com o consumidor é o vendedor lá na ponta. E muitas vezes esse vendedor ele está muito longe naquela cadeia hierárquica das grandes empresas, e é justamente ele que deveria ser ali o porta-voz da cultura e da comunicação da empresa. Empresas grandes têm muito mais dificuldade de fazer esse alinhamento do que as pequenas, né? Com certeza, sim. E muitas vezes o marketing, a área de marketing não conversa com a área comercial. Você vê as áreas de marketing fazendo pesquisas globais, né? Mas não conversa com os vendedores que estão ali na ponta, que estão atendendo o cliente, que estão sentindo a dificuldade, que estão ouvindo as expectativas do cliente. Isso para mim é meu dia a dia, né, Daniel? Porque eu converso com o diretor comercial, com o CEO que me contrata, e quando eu vou para a ponta, é outra empresa. Né? Aqui tem uma ideia do que acontece aqui, e esse aqui não sabe o que esse outro quer. Né? Então, assim, porque não é comunicado também a área comercial qual é a expectativa, quais são os valores, quais os propósitos. Só é comunicada meta. Né? Eles não sabem o porquê eles estão ali. Né? O que o trabalho deles, como você disse, a área comercial é o que traz o dinheiro, certo? O que isso impacta? Porque da área comercial dependem milhares de empregos. Toda uma cadeia sai dali. E o vendedor não tem noção desse potencial que ele tem, do poder que ele tem, tanto de transformar a vida dos clientes a partir do produto, como transformar a vida da sociedade, porque ele está gerando receita para gerar emprego. Com certeza, isso que você falou é outra coisa que a gente sempre escuta aqui. Essa falta de alinhamento entre o marketing e o comercial, às vezes é o que explica o fracasso de uma empresa, que às vezes ela tem uma boa área de marketing, uma boa área comercial, recurso, mas a falta de entrosamento, de alinhamento é que faz com que a estratégia não seja eficiente, o resultado não apareça. Um ponto que eu queria trazer aqui para discutir com você é impactos da tecnologia. A gente está aí nesse mundo em constante mudança, nunca a tecnologia esteve tão acessível, tão no dia a dia, o consumo nunca foi tão tecnológico, seja online, seja presencial, a tecnologia está presente, e o fator das redes sociais, que impactou muito a relação de consumo. Hoje em dia, redes sociais são canais de venda impressionantes. Como que você enxerga esse advento da tecnologia? O que mudou isso no processo de vendas? Como é que você enxerga esse tema contemporâneo? A tecnologia, ela tem que ser um meio, não um fim. Então, muitas vezes as empresas, principalmente os pequenos, investem em tecnologia achando que aquilo vai mudar o resultado e não vai. Porque a tecnologia tem que ou trazer um ganho de performance ou gerar uma experiência melhor para o cliente.
Então, não é a tecnologia pela tecnologia, né? É a tecnologia pela função. Então, eu preciso entender. Agora, o que que a gente tem que estar muito atento é que a tecnologia, a inteligência artificial, jamais vai substituir o humano. Então, uma das grandes discussões na NRF, que é o maior evento de varejo, eles estavam falando como que eles podem deixar a inteligência artificial mais empática. Esse é um ponto. E quando você assiste as palestras dos futuristas, de quem está realmente olhando as tendências, os zeitgeist, enfim, você vê que os clientes querem ir para a loja. Só que eles querem ir para que loja? Esse é o ponto. Porque quando eu falo do varejista, até o pequeno, grande, médio, o que que ele faz? Muitas vezes a loja, ele é um Ctrl+C, Ctrl+V do site. É uma prateleira cheia de produto. E não é isso, porque eu tenho que pensar assim, o que que eu tiro o meu cliente da casa dele para vir para minha loja? Para uma experiência. Então, o que que os clientes querem hoje numa loja? Eles querem interação com o vendedor. Então, para isso, precisa ter um vendedor capacitado. Eles querem aprender algo. Eles querem acolhimento. Então, eu preciso ter um ambiente ali acolhedor. A loja precisa ser um ponto de encontro, onde eu encontro com a minha turma, né? Então, você pega, sei lá, é um exemplo que tem aqui perto da minha casa que eu acabei de lembrar. Tem um meio bar, meio oficina para a turma da Harley Davidson, né, que meu irmão é motociclista. Então, ele vai lá lavar a moto, mas ele está indo lá encontrar com os amigos e tomar cerveja, enquanto a moto está lavando. Então, assim, é essa coisa do ponto de encontro. Ela não é uma oficina, um lavatório, ela é um ponto de encontro que lava a moto. Então, as coisas são muito bem desenhadas para criar essa experiência. Eu acho que essa reflexão é fundamental, né? A gente que acompanha a NRF sabe que em algum momento, anos atrás, decretou-se o fim da loja física. Hoje a gente sabe que não é isso. É um novo Uhum, papel da loja física. Eu acho que a uhum. gente incentivou muito o empreendedor brasileiro a entrar no comércio eletrônico, especialmente ali da pandemia para cá. Todo mundo que não tinha uma operação digital, a gente tem incentivado, tem dito que é essencial que você tenha uma operação digital. Mas é para você reavaliar o papel da sua loja física. Qual é a importância da sua loja física para criar conexão com o seu cliente, experiência, para que ele possa ter ali uma junção do físico com o digital e não uma réplica, como você falou, um Ctrl+C, Ctrl+V, porque só de produto na estante, na prateleira, não é o que vai resolver hoje. Então, acho que a gente está num momento, sim, muito crucial para quem trabalha no varejo. Por quê? Porque a gente está num processo de transição. O próprio consumidor está mudando e aí você, como lojista, como empresário, tem que mudar também nesse mesmo ritmo, tem que ficar atento. E a questão das redes sociais, como é que você vê essa questão de o vendedor que é influenciador, você acha que o papel é o mesmo, é diferente? E qual é o impacto disso para quem trabalha com vendas, na sua opinião? Eu acho que depende muito do segmento que o vendedor atua, né? Porque se o cliente dele está no Instagram, por exemplo, numa mídia social, ele tem que estar ali, né? Como se o cliente dele está no LinkedIn, ele tem que estar lá, né? Então ele precisa usar as mídias sociais como forma de o quê? Atração. Né, que nem foi o que você estava dizendo quanto, eu preciso ter loja física, eu preciso ter o digital? Precisa. Por quê? Porque muitas vezes o cliente te pesquisa pelo digital, ele olha os seus produtos, mas ele vai até a loja. Então, o digital, ele é muitas vezes a porta de entrada para o cliente chegar na sua empresa, né? Então, a gente precisa trabalhar as mídias sim. E o vendedor precisa ter uma postura profissional na mídia na qual ele escolher atuar, né? Essa que é a questão que eu ia chegar agora. A gente estava falando logo no início da conversa sobre habilidades do vendedor. E a gente ali, a princípio, estava pensando naquele vendedor de loja física, que vai ter um contato com o consumidor. Agora, pensando nesse mundo em que a gente está cada vez mais inserido, das relações cada vez mais digitais, será que o processo de venda acaba sendo muito diferente quando é um processo de venda essencialmente digital, quando é um processo de venda em que você vai tratar com o seu cliente via WhatsApp, via rede social, por e-mail, e você não tem aquele mesmo apelo do olho no olho? Você acha que a empresa precisa ficar atenta que os processos de venda eles têm que ser diferentes, efetivamente, no canal digital com relação ao canal físico? Daniel, excelente a sua pergunta. Assim, a lógica da venda é a mesma. Nunca muda. Por isso que no livro eu falo que é a metodologia definitiva. Se eu vou vender para um cliente no WhatsApp, de alguma forma eu tenho que me conectar com ele, descobrir o que ele precisa, saber o que vai encantar, apresentar minha proposta e vender. A mesma coisa da central de reservas ao telefone. E é a mesma coisa com o cliente presencial. A lógica é a mesma. O que a gente precisa é adaptar
como eu vou entregar essa lógica. Por isso que eu falo no livro, eu não dou técnica pura, porque o que as pessoas querem? Eu quero técnica milagrosa para mudar meu resultado. Porque isso não existe. Eu dou o quê? Um modo de desenvolver essa inteligência comercial. Então, a partir do entendimento de como o cliente funciona, como o cliente decide, é a questão de eu entender qual meio eu vou atuar. Então, nesse meio, eu preciso usar dessas ferramentas para conseguir fazer o que eu preciso fazer. Na outra, eu vou usar outras ferramentas. Porque o que a gente precisa entender é que o presencial sempre vai favorecer. Porque a comunicação é 55% corporal. Ao telefone, já diminui, porque eu tenho 38% do meu tom de voz e 7% do que eu estou falando. E quando você tem o WhatsApp, você só tem 7%, que é o que você está falando, ou escrevendo. Então, assim, cada vez mais eu preciso ali adequar a minha forma. Eu não posso abordar um cliente no WhatsApp da mesma forma que eu abordo no presencial, porque eu não tenho sorriso, eu não tenho tom de voz, eu não tenho nada. Eu, na verdade, fiz uma pergunta porque é algo que realmente me provoca a entender. Acho que você me deu uma resposta ótima, porque assim, se a gente entende bem a metodologia, a ciência por trás do processo de venda, independentemente do canal, eu vou saber atuar. Eu vou mudar ali uma característica do processo, mas o processo eu não mudo. Acho que essa que é a lição que fica para mim, né, que estava com essa dúvida, e para quem está ouvindo também, porque eu acho que não tem empreendedor ou empresário brasileiro que não pense em vendas de manhã, de tarde, de noite. Acho que vendas é o processo que move os negócios de maneira geral. O que o empresário, na sua opinião, o empresário empreendedor hoje não pode deixar de levar em consideração quando fala em vendas? A gente está aqui iniciando o ano de 2025, um ano que provavelmente vai ser um ano bem desafiador, muita competitividade, a gente tem mercados internacionais, a gente tem turbulências econômicas. Em termos de venda, na sua opinião, qual que é a grande reflexão que é importante ter para quem está aí realmente planejando o ano que está começando? Eu preciso saber gerir número. E isso muitas vezes nem o pequeno, nem o médio, nem o grande sabe. Tem um monte de dado lá e não sabe o que fazer com ele. Então, a primeira coisa que é o que eu falo da estratégia. Então, eu acho que a primeira coisa é saber analisar quantos clientes você precisa, qual que é a sua taxa de conversão, como que você vai fazer para buscar esse cliente. Porque uma vez que o cliente estiver na loja ou estiver em contato com você, se você tem uma taxa de conversão consistente, a venda vai ocorrer. Então, o que acontece é que muitas vezes o empresário ele está com o olhar com o cliente que está pondo o pé na loja. E ele está errado. Ele tem que estar com o olhar no cliente que não está, entendeu? Ele precisa atrair esse cliente. Quando eu dou treinamento para os vendedores, eu falo para ele: o foco de vocês colocam o foco naquele cliente que você está atendendo. Só que o foco de vocês tem que estar naquele cliente que você está gerando em orçamento. Porque se você não gerar o orçamento, a venda não vai ocorrer. Então, porque muitas vezes, Daniel, a CNDL tem clientes de diversos nichos, né? Então, por exemplo, com diversos ciclos de venda. Se a minha venda, por exemplo, tem um ciclo de 2 meses, em dezembro eu vou colher o que eu plantei em outubro. E no meu dezembro eu tenho que estar plantando o meu fevereiro. Então, qual é o grande erro dos empresários? Eles estão em dezembro pensando que eles vão vender em dezembro. Eu tenho que estar em dezembro pensando no que eu vou vender no meu futuro em função do meu ciclo de venda. Se eu tenho 3 meses de ciclo de venda, eu tenho que pensar daqui 3 meses. Em março tem carnaval. Qual que vai ser a sua estratégia para o carnaval? Né? Se o meu ciclo de venda é uma venda de impacto ou é uma venda de ciclo curto, o que eu estou fazendo para pôr esse cliente na loja? Porque se eu pôr, me converte. Agora, o que eu estou fazendo para atrair esse cliente rápido? Estou aproveitando a sazonalidade? Não estou. Porque qual que é o grande desafio do empresário, Daniel? E aí você concorda comigo ou não, que você tem aí bastante contato com muito empresário, pode confirmar. É aquela coisa, vende, não vende, vende, não vende, vende, não vende. É aquela gangorra emocional, que você não consegue fazer um planejamento, nem de estoque, nem de equipe, nem de mão de obra. Então, o grande desafio é como que eu, como empresário, consigo ter uma venda com menos oscilação. Como que eu consigo passar pela sazonalidade sem tanta emoção? E como que eu vou fazer isso? Com a estratégia. E é isso que as pessoas não fazem. Você tem toda a razão. Eu acho que, ainda mais quando a gente fala de micro e pequeno empresário, que ali representa mais de 90% das empresas de varejo do Brasil, o empresário ele está olhando muito no dia a dia. Ele está olhando ali para a operação dele, quanto entrou, quanto saiu, quanto entrou, quanto saiu, é muita gestão de caixa. E aí você trouxe aí a grande reflexão. É importante ter um planejamento estratégico, é aquele momento que você para e olha o seu ano,
e analisa seus dados, analisa seus números, você começa a entender um pouco mais de número, né? A gente tem muito empreendedor aqui no Brasil que ele conhece muito do segmento dele, ele é um especialista no segmento, mas às vezes ele precisa realmente se qualificar e se capacitar em gestão, em fazer o planejamento, em programar suas vendas e suas compras. Muitas vezes o problema não está na venda, está na compra, está comprando errado, está comprando com Uhum. um parcelamento que não é o adequado. Então, existe toda uma estratégia por trás disso. Eu acho que essa que é uma boa reflexão que fica, né? Para vocês ter bom resultado em vendas, você precisa planejar e saber entender bem dos seus números para que você consiga fazer, tomar as melhores decisões, elaborar as melhores estratégias. Não dá mais para falar de varejo, mesmo aquele varejinho pequenininho, sem falar de dados. Entender quais são os dados, qual é o dia que vende mais, qual é o produto que vende mais, qual o processo que está te dando mais resultado, qual é o canal que está atraindo mais gente. Eu acho que você falou também muito bem sobre ter foco no cliente, é óbvio, mas também ter foco naquele restante. Todos aqueles que não são seu cliente, por que ele não é seu cliente? O que está faltando para ele ser seu cliente? Como você pode atraí-lo? Acho que são boas reflexões, porque aqui a gente está falando de habilidades para vender, mas tem tanta coisa ao redor, né, que vai trazer resultado para a empresa, mais do que especificamente um bom vendedor. É isso que eu falo. As pessoas acham que venda se resume a desenvolver habilidade de atendimento. Vendas é muito mais amplo, né? O que me tornou uma vendedora de sucesso quando eu era vendedora não era a minha capacidade de atendimento. Eu tinha vendedores que trabalhavam comigo que tinham um atendimento tão bom quanto ou melhor. Mas o que me fazia ficar no topo era a estratégia que eu montava. Eu tinha estratégia, eles não tinham. Esse foi o meu diferencial. Por isso que eu tô aqui hoje. Foi pela estratégia. Então, tudo que a gente faz tem que ter uma intenção. Quando eu falo intenção, não é interesse. É intenção do resultado. O que eu Uhum. quero com esse resultado? Então, a gente precisa estar muito, muito bem alinhado. E não só pensar no hoje, como você falou, o empresário pensa no dia a dia. Que nem teve uma vez, eu vendi os móveis para o decorado do Parque Cidade Jardim, né? Um empreendimento super luxuoso aqui em São Paulo. E quando eu peguei o folheto daquele empreendimento, ele era um folheto, Daniel, não tinha nada no terreno. Eu cheguei para minha diretora e falei, eu vou fazer o decorado desse empreendimento. Ela olhou para mim e falou, duvido. Eu falei, tá bom. Demorou 2 anos, com o empreendimento gigante, até chegar toda a fundação, até chegar no momento decorado, demoraram 2 anos. Mas eu fiz o decorado. Então, assim, 2 anos antes eu já estava plantando o meu futuro. E vou falar para você, eu arrebentei de vender naquele empreendimento, né? Foi um dos anos que, nossa, né? Eu peguei as coberturas. Mas por quê? Porque eu estava trabalhando com a construtora. Eu conhecia o peão da obra. Eu sabia qual era o engenheiro que estava lá, que falava com o cliente, que poderia me indicar. Então, assim, eu ia fazer relacionamento. Então, as pessoas têm o hábito de pensar só no que vai vender, hoje esquece o amanhã. Mas o segredo está eu pensar no amanhã. Porque se o cliente está na loja, você vende. Então, eu acho que o olhar do empresário tem que estar sempre na atração. Como que eu atraio? Como que eu atraio? Como que eu atraio? Bem, muito bem. Bom, a gente já está se encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, mas ainda tenho duas perguntinhas para fazer. Uma, que eu acho que é um tema bem importante que eu queria ouvir sua opinião. Fidelização. Mais do que apenas vender, o sonho de todo empresário é fidelizar esse cliente. Qual que é aí a grande sacada para ser bem-sucedido em fidelização? Olha, hoje eu estou usando o termo lealdade, né? Porque fidelidade Lealdade. está muito difícil de conseguir do cliente, né? São tantas opções que é super difícil. Mas o que faz o seu cliente ficar é a experiência que ele tem com você. É como ele se sente dentro da sua empresa. Não é a qualidade do seu produto. Então, assim, o que o empresário tem que fazer, tentando ser breve aqui, como você disse, que a gente está terminando, é pensar quais são os pontos de atrito que esse cliente tem com a minha empresa, onde que a gente tem ali possibilidades de gerar algum desconforto e atuar direto nisso. Porque vai ser na diminuição do atrito que eu fidelizo. E isso principalmente no pós-venda. A chave da fidelização ou do ganho da lealdade do cliente está no pós-venda, não na venda. Bom, muito bom. Também gostei. Acho que lealdade está mais conectado com a realidade do que fidelização. Fidelização é um sonho, né? Hoje em dia está difícil. Última perguntinha. Em termos de olhar de vendas, que é o tema da nossa conversa aqui, cita para mim aí, por exemplo, 3 empresas que te inspiram ou que você realmente considera que são ótimos exemplos para o empreendedor entender e conhecer um pouco mais sobre o processo de vendas. 3 empresas que vêm na sua cabeça aí quando a gente fala de bom processo de vendas. Quando você fala bom processo de venda, você está falando da venda ou pós-venda?
Tá venda ou pós-venda. Empresas que você fala assim, olha, você empreendedor, vai entender um pouquinho o que esses caras fazem, o que esses caras fazem bem. Eu acho que a gente tem cases grandes e cases pequenos, né? Eu tive uma situação com uma loja de couro em Campos do Jordão, né? Que eu comprei uma saia era de couro branca, cheguei aqui, encostou no meu armário e manchou. Eu nem usei a saia. Ela falou, não, Flávia, manda aqui pra mim, vamos ver o que a gente faz, calma, tá, 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 tá. Então, assim, ela mostrou tanta preocupação comigo, né? Depois que ela mostrou toda a preocupação, eu agradeci e falei, você sabe que eu sou cliente da loja há 20 anos, né? Tá aí porque eu sou cliente da loja há 20 anos, né? Então, é por toda essa preocupação do cliente. Ela chama Guido Couros, eu acho que é uma empresa muito tradicional e não tem tecnologia envolvida, não tem nada, é só humano ali dentro do Sentimento com o processo. cliente. É. Aí a gente tem marcas grandes, por exemplo, de carro como uma Jeep, que eu acho que é uma experiência sensacional. Tanto no cuidado de te mandar mensagem para você olhar a quilometragem, cuidar do tempo na revisão, verificar qualquer necessidade, olhar para onde você não está olhando, né? Porque se eu perco uma revisão, eu perco a garantia. De ter esse cuidado com o cliente, independente de qualquer coisa, de repente vir buscar o carro na minha casa porque eu não tenho condição de ir lá levar com a minha agenda lotada, né? Enfim, de realmente olhar. Eu acho que para mim é um case. E outro case, ai, é difícil, né? Tem tanta marca que a gente gosta. Você quer uma marca conhecida? Agora você me pegou, viu, Daniel? Olha, você não me pegou Aquela na coisa parte assim, de venda, mas você me pegou na marca. marca que você É, recomenda para sua amiga, para alguém, fala assim, olha, vai ali que ali o atendimento é bom, ou a experiência foi boa. A gente tem muito disso, né? Que a gente passa por uma situação, um atendimento bom e recomenda. tem uma loja de bolsas, sapatos também que eu gosto muito, que é Uncle Key, que é uma loja, é uma marca do Rio de Janeiro, carioca, que tem loja aqui em São Paulo e que eu Tem no super Brasil curto. inteiro, aqui em Brasília tem também. É. Tem também Uncle Key? Tem. Eu, pelo menos aqui em São Paulo, eu adoro, né? Primeiro a qualidade do produto, né? É sensacional e o atendimento, né? Eles tentam ser o mais personalizados possível ali na expectativa de cor, tamanho, o que que você precisa. Eu gosto bastante. Legal, que mais do que a marca em si, o que a gente está querendo aqui com essa pergunta é entender assim, o que que te faz gostar ou indicar essa marca. E os exemplos que você trouxe é realmente a questão do comprometimento da marca com o consumidor, seja no atendimento, seja no pós-venda. Então, acho que para quem está nos ouvindo, fica aí essa lição, né? Que o consumidor ele vai guardar a experiência boa que ele teve com você de acordo com como você vai tratá-lo e como você vai resolver o problema dele ou a demanda dele. Acho que essa que é a grande lição quando a gente pede aí essas indicações, porque no fundo é isso que nos deixa feliz e nos faz indicar uma marca, um produto ou um serviço para quem a gente conhece. Eu não Muito vou, bom. vamos supor, a Guido não vai me perder porque eu comprei uma saia e manchou. Acontece, tudo bem, eles poderiam ter me avisado, toma cuidado, saia branca, né? Não me avisaram, mas eles estão resolvendo, né? Então, assim, não é isso. É o que eu falo, não é um problema que faz você perder um cliente, é como você lida com esse problema. Então, isso a gente tem que dar atenção, que é o que você falou, né? Para mim, é assim, se eu puder resumir numa frase, é o compromisso que a marca tem com o sucesso do cliente. É Ótima isso, frase. é Ótima isso que frase vai para a fazer. gente já encaminhar aqui para o encerramento. O tempo passou rápido, né? A conversa fluiu, que bom. Acho que é importante isso quando a gente vai conversando. Na hora que a gente vê, a gente falou de muita coisa, mas muita coisa importante para quem está ouvindo. Acho que vendas é um tema que sempre é relevante para o empresário brasileiro. E você trouxe para a gente aí com muita reflexão, muito insight, muita consistência essas questões. Queria pedir para agradecer mais uma vez, né, na verdade, a sua presença e pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, para inspirar aí esse ano de 2025 e deixe também seus contatos para quem quiser te conhecer, saber mais do seu trabalho. Eu acho que uma mensagem final é cuide do seu cliente, mas cuide do seu colaborador, porque é o seu colaborador que vai entregar uma experiência excelente ou não. Então, muitas empresas estão olhando para o cliente, mas o colaborador tem uma jornada ruim dentro da empresa, né? Então, se eu quero que a minha empresa tenha sucesso, as pessoas têm que querer trabalhar lá. Eu acho que esse para mim, é uma grande reflexão. E os contatos, olha, pode me chamar no Instagram, né, ou no meu site, ali tem todos os meus contatos, eu sou super acessível, tem minha assistente, a gente procura, né, de fato dar o acolhimento para todo mundo que chega até a gente, independente do tamanho. Eu treino desde marcas de multinacionais até o varejo pequeno aqui do lado da minha casa, eu acolho todo mundo. Então, eu tô no Instagram como Mardegan TR,
Tatu Rato. Então é fácil me achar e entre em contato comigo ou no site mardegantr.com também, enfim. Estou aqui à disposição dos seus ouvintes para ajudar no que for necessário. Bem, conversamos hoje com Flávia Mardegan, autora do livro Vendas, Ciência ou Intuição, publicado pela editora Gente. Procure nas principais livrarias físicas ou digitais, você encontra. Quem quiser saber mais sobre vendas, recomendo muito esse livro. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.